Então tá bom. Olha só, o Sangley falou assim, ó. Ah, você fala muito sobre o ORM. E eu percebo que algumas lógicas ficam quase impossíveis de usar com ORM. Isso acontece principalmente em sistemas que têm muito relacionamento. Né? Quando você tem uma profundidade de relacionamento muito grande, muita chave composta, vai acontecer, tá? E ele complementa, e isso nos leva a usar muito SQL diretamente. Beleza, é isso mesmo, tá? É isso que acontece. Vamos lá. Como você organiza o SQL? Porque chega um ponto em que você pode ter muita regra de negócio em SQL, realmente, e nesse caso a gente acaba criando uma store procedure para determinar a regra. Gostei da pergunta, vamos lá. Olha só, como eu estava falando antes, tá? É melhor a gente escrever queries mais curtas, mais específicas. Por que eu não gosto tanto de ORM, pessoal? Exatamente pelo que a gente acabou de falar em relação à escalabilidade. Quando você usa muito ORM, a tendência é que essas queries, elas não sejam tão otimizadas assim. Porque quando você escreve a query diretamente, você sabe quais tabelas você vai relacionar. Estou falando de banco SQL, tá? NoSQL é outra história. Você vai dizer exatamente como você vai relacionar essas tabelas, que colunas você vai retornar, que tipo de cláusulas você vai usar, se isso está batendo em, se não está. Então você tem muita precisão naquilo que você está fazendo. Agora, às vezes, sobre essa questão de eu vou mover coisas mais para o banco, né? Como é que eu vou fazer para estruturar? Que foi o que ele perguntou. Assim, pô, mas em termos de responsabilidade, o que é da aplicação, o que é do banco? Vou dar um exemplo. Imagina que você tem, como é o nosso caso, 1 milhão de faturas. Como fatura de cartão de crédito, fatura de conta de luz, fatura de conta de água. E você tem que saber, por exemplo, qual é o volume de inadimplência que você tem em um determinado mês, quantos pagamentos você já respondeu, você já recebeu em termos de volume. Então, pensa comigo. Faz sentido você fazer uma query, tirar 1 milhão de faturas do banco de dados, trazer para a memória da aplicação, né, executar uma regra para fazer a apuração e chegar num total? Ou faz sentido você mandar o banco fazer isso? É essa analogia que eu faço. Não há servidor que chegue se você fizer isso. Fica muito pesado, fica muito difícil, principalmente com um volume grande de dados. Então, algumas coisas você invariavelmente vai acabar mandando, né, levando para o teu banco. Agora, eu tento me manter fora das store procedures, fora das functions, fora das triggers, tá bom? Porque daí eu já acho que você está passando de um ponto que eu considero saudável, apesar de reconhecer que existem casos e casos, tá bom? Então, por exemplo, eu acho que muitas vezes a criação de uma view pode ser muito legal, ou de uma materialized view, que você até tem níveis de cache, tá bom? Então, pensa nisso, pensa que nem sempre vale a pena você extrair metade do teu banco de dados, passar para a aplicação para você obter um valor, tá? Então, às vezes vale a pena você sim compartilhar responsabilidades até onde faça sentido para você reduzir principalmente o I/O, reduzir principalmente, né, essa carga que você coloca o banco. É por isso que eu sempre digo que relatório sempre tem que bater em banco réplica. Você não deve colocar relatório para bater em banco de produção, porque se você bate em banco de produção, você está concorrendo, né, com uma série de outros processos mais importantes que esse. Pensa comigo, na maior parte dos sistemas, tá? Tirando o sistema de rastreamento de veículo, sistema, né, de billing de chamada telefônica, mas a maior parte dos sistemas você escreve muito menos do que você lê, você escreve 10% do tempo, tá bom? Então, você pode sim obter muita escala tendo réplicas e economizando um pouco do que você está extraindo do banco, tá bom? Show de bola, a galera tá falando um monte de coisa aqui no chat. Branas, qual o melhor tipo de banco para você? Relacional ou não relacional? O Renan Matheus perguntou. Depende do cenário. Assim, ó, eu acho que a aplicação que tem... Vamos entender a moral do banco relacional em geral, tá? Você tem um esquema, você tem uma formalização das suas tabelas, né? E dos seus relacionamentos. E isso te dá a habilidade de chegar num dado por vários caminhos, fazendo diferentes tipos de junções. Essencialmente a teoria dos conjuntos, tá bom? Se o teu sistema tem essa característica, tem essa necessidade, não tenha dúvida, você precisa de um banco relacional. Agora, você vai fazer machine learning, montar um data lake, simplesmente
repente começar a pegar um monte de dado não estruturado para jogar em algum lugar e fazer alguma coisa com ele, de repente um banco NoSQL te atende. Lembrando que NoSQL tem várias estratégias, tem banco colunar, tem banco orientado a grafo, tem banco orientado a documento. Então, você pode ver qual é a tua necessidade, assim você acha a melhor ferramenta, tá bom? Só que tem muito banco também relacional que tem características de bancos não relacionais. Por exemplo, o Postgre tem coluna JSON, né, inclusive com indexação. Então isso pode te ajudar bastante a não ter que ter uma infra muito complexa, tá bom? Mas essa discussão é maravilhosa, tá? Maravilhosa, não tenha dúvida. Show de bola.